Olá, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor, dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder estar trazendo a palavra mais uma vez aqui no canal da igreja. Então eu espero que você seja abençoado por ela, independente de quando você vai estar assistindo, que ela possa alcançar o seu coração, da sua família e trazer bons frutos para a sua vida. Amém? Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tive meditando nesse tempo e eu queria dar um título para essa mensagem chamada Instruções de Base. Sabe, a nossa caminhada cristã, ela precisa constantemente estar sendo revisada. A gente precisa desse manual de vida que é a Bíblia e a gente precisa constantemente visitar algumas instruções que porventura a gente já recebeu em outros momentos, mas que são essenciais para que a gente tenha uma caminhada constante, uma caminhada sólida de fé, de amor, de temor ao Senhor, de serviço aos nossos irmãos. E meditando em alguns textos, eu quero trazer algumas coisas à sua memória e eu tenho certeza que isso vai ser muito válido para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu quero iniciar nossa reflexão com um texto que se encontra em Provérbios 4, no capítulo, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: faça uma vereda plana para os seus pés, para que todos os seus caminhos sejam seguros. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Sabe, irmãos, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda em dias de tanta mudança, em dias de tanta transição, é um desafio. Uma vez que a gente vive uma era, né, uma virada de década onde as coisas mudam com tanta velocidade e a gente precisa se adaptar, seja profissionalmente, seja pessoalmente, a gente precisa se adaptar para que a gente não sucumba, né, às novas demandas que a gente tem vivido. Porém, a Bíblia nos orienta a não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Parece meio paradoxo, né? Um mundo cheio de mudanças e a Bíblia dizendo que a gente deve continuar trilhando o nosso caminho sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sabe, as mudanças que a gente vai passar na vida não devem levar a gente a negociar os nossos valores, os nossos princípios que foram construídos a partir da palavra de Deus. Não se desviar significa que a gente deve permanecer com os nossos olhos e o nosso coração voltados para os ensinos que Deus tem construído através da sua palavra durante anos e anos de história. A palavra de Deus, ela está de pé há mais de 2000 anos. E não se desviar nem para a direita nem para a esquerda significa manter os nossos corações e os nossos olhos atentos a esses ensinamentos que têm transcendido eras. Sabe, fixar os nossos olhos nos ensinamentos que a Bíblia nos traz, e não somente isso, mas também na última palavra que Deus liberou a nosso respeito, nas palavras que Deus liberou sobre a nossa vida. Permanecer com os nossos olhos na palavra que foi liberada sobre a nossa vida e não simplesmente no cenário que está diante de nós. Porque esse é um desafio que separa os homens dos meninos, irmãos. Esse é um desafio que separa os maduros dos imaturos. Porque nós devemos permanecer no lugar onde Deus nos colocou. E esse lugar não é um lugar físico, sabe? Esse lugar é um lugar espiritual, é um lugar onde o Senhor nos plantou nele, é um lugar de segurança, é um lugar de refúgio, é um lugar de paz. Mesmo que as coisas ao nosso redor pareçam estar desmoronando, Deus nos plantou num lugar seguro. A Bíblia diz que se nós construirmos a nossa casa firmada na rocha, vão haver tempos difíceis, vão haver chuvas, vão haver tempestades, mas a nossa casa ela vai estar segura, porque a gente construiu ela sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Quando nós mantemos os nossos olhos, o nosso coração voltado para a palavra de Deus, isso significa obediência. E a obediência é uma forma da gente dizer para Deus: Senhor, eu honro a sua palavra, eu obedeço os seus ensinamentos, eu estou em temor acampado naquilo que o Senhor já disse a meu respeito e por isso eu estou pronto para dar o próximo passo. Sabe, a obediência, a última palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ela cria uma plataforma de sustentabilidade para que Deus derrame uma próxima palavra sobre você. À medida que você honra a última palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você está se preparando para ouvir coisas novas de Deus, coisas que você nunca ouviu.
Entende, irmão? É necessário que a gente guarde as palavras que já foram liberadas sobre nós para que Deus libere então outras. Deus não vai ficar liberando palavras novas sobre a nossa vida, uma vez que a gente nem se lembra das profecias que já foram liberadas ou dos ensinamentos que a gente recebeu, sabe? O Senhor não vai ficar repetindo coisas para nós ou dizendo palavras vãs, uma vez que a gente não é diligente no guardar a palavra, no cumprir a palavra. Uma vez que a gente também exercita a obediência, nós também somos desafiados a exercitar o descanso, irmão. Sabe? E o descanso em Deus, ele não tem a ver com uma posição passiva, uma posição onde você simplesmente deita e espera as coisas acontecerem. Esse é um dos extremos. O outro extremo é você ficar super ativo, ficar super dinâmico, querer fazer as coisas na força do nosso braço. Sabe, irmão, o descanso em Deus é um lugar onde a gente vence a ansiedade, onde a gente vence as circunstâncias ao nosso redor, sabendo que aquele que prometeu é fiel. E independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós precisamos vencer a ansiedade, confiar naquele que é o nosso provedor, tentar antecipar as palavras de Deus a nosso respeito ou acreditar que elas estão demorando a se cumprir é o mesmo que duvidar da natureza do Deus que criou todas as coisas e, além de ter criado todas as coisas, escreveu no seu livro cada dia da nossa vida. Não duvide da natureza desse Deus. Descanse no Senhor, faça aquilo que compete a você, se prepare, ore, busque, estude, trabalhe. É assim que a gente coopera com a palavra de Deus a nosso respeito, mas não permita que a ansiedade vença você, não permita que o medo vença você, porque aquele que prometeu é fiel, entende? Muitas vezes a gente se perde no caminho preocupado com o como as coisas vão acontecer, quando na verdade a gente deveria se preocupar com o quem. Entende, irmão? Não deixe que a preocupação com o como seja maior do que a preocupação com o quem. Como assim, Márcio? Mais importante do que saber como tudo vai acontecer na nossa vida ou quando tudo vai acontecer na nossa vida é saber quem está conosco na nossa jornada. Muitos podem te abandonar, todos podem te abandonar. Talvez os seus amigos vão te abandonar, talvez a sua família em algum momento se vire contra você, mas a questão é, Jesus está no seu barco? Se Jesus estiver no seu barco, meu irmão, está tudo ok, está tudo certo. Confie e permaneça e avance, sabe? Ser autêntico nesses dias e criar uma história e deixar um legado é uma missão muito desafiadora, irmãos. Homens que deixaram uma marca na história, mulheres que deixaram uma marca na história foram pessoas que assumiram uma posição de autenticidade. E ser autêntico é um desafio, porque uma vez que você decide ser autêntico, você precisa também se libertar do medo da aceitação. É o medo da aceitação que muitas vezes nos bloqueia de fazer coisas que nunca foram vistas na história. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que vê a linha da eternidade. Isso significa que Ele conhece coisas que nunca foram vistas e Ele sabe de coisas que já aconteceram há muito tempo. Então, quando Deus revela coisas para nós e Ele nos convida a sermos um escritor da história, um propagador de boas novas, alguém que vai deixar um legado, isso nos convida para uma posição de autenticidade e ser autêntico, carregar uma identidade firme na palavra de Deus, acreditando que nós somos amados, independente daquilo que as pessoas pensam sobre nós, é viver livre do medo da aceitação. Sabe, a aceitação das pessoas nunca vai ser maior do que o amor de Deus pela nossa vida e os propósitos de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, anos atrás, em 2018, 2019, o Senhor me revelou algo que transformou a minha vida, porque eu passei a compreender o seguinte: o conhecimento ele nos responsabiliza, mas é o entendimento que nos transforma. E ser um criador de história necessita entendimento daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Sabe, muitas vezes nós vamos ter uma jornada solitária, cheia de críticos, pelo fato da gente estar vendo ou fazendo algo que nunca foi visto antes, entende?
é algo que não está claro para as pessoas, uma vez que é Deus quem revelou ao nosso coração e ao nosso entendimento de forma sobrenatural. Pessoas assim são inovadoras, pessoas assim abrem caminhos e elas têm a capacidade de viver acampadas. Sabe como assim, irmãos? Pessoas que vivem acampadas são pessoas sem morada física. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que estão disponíveis para o agir de Deus. São pessoas que estão disponíveis para o rio de Deus. Elas não estão presas em coisas. Elas estão presas no Senhor. E à medida que o rio de Deus se move, a nuvem de Deus se move, essas pessoas se movem juntas. Sabe, irmãos, isso é tremendo. Elas estão dispostas a abrir mão das suas últimas e maiores conquistas, assim como também estão dispostas a abrir mão dos seus maiores fracassos, sabendo que tanto a conquista como o fracasso, na verdade, só fazem parte de mais uma etapa e não do fim em si, porque aquilo que Deus preparou ao homem, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao nosso coração. Então, se você está preso à sua grande conquista, à sua última conquista, saiba que isso é só mais um degrau da etapa que Deus tem para a sua vida. Se você está vivendo um momento de fracasso, saiba que isso não determina o seu fim. A gente está num momento de aprendizado e tudo isso está cooperando para o propósito de Deus para nós. Amém? Eu quero entrar num texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 ao 20. Essa passagem mexeu demais comigo e ela diz o seguinte: Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas que foram ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas ajudem você a lutar um bom combate. Apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Sabe, irmãos, aqui é a carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos que Timóteo foi um filho na fé para Paulo. Ele foi responsável por dar continuidade ao trabalho missionário de Paulo. Ele foi um pastor para uma das igrejas, para as igrejas que Paulo abriu em toda aquela região que foi evangelizada ali na Ásia. Então, Timóteo é uma figura muito importante do Novo Testamento, porque ele é o filho na fé de Paulo. E aqui Paulo está trazendo algumas direções para ele. Isso mexeu bastante comigo. A primeira coisa que eu queria ressaltar ao seu coração através dessa palavra hoje é o seguinte: Paulo diz: meu filho, as minhas instruções para você são com base na palavra profética que já foi dita a seu respeito tempos atrás. Irmãos, nós precisamos ter a nossa vida baseada na palavra de Deus, mas também baseada na palavra profética que recebemos da parte de Deus. Sabe, mais à frente a gente vai ver em 1 Timóteo 4, versículo 14, Paulo escrevendo para Timóteo o seguinte: não descuide do dom que há em ti, ninguém menospreze o dom que há em ti por meio da profecia que você recebeu através da imposição de mão dos presbíteros. Dedique total atenção a essas questões, se entregue inteiramente a essas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Então Paulo vai dizer que ninguém deveria menosprezar Timóteo pela sua mocidade, mas que ele deveria se apegar firmemente à palavra profética que foi liberada sobre a vida dele, ser exemplo dos fiéis, ser exemplo no trato, ser exemplo na fé, ser exemplo no serviço, porque isso ia ser incrível. E Paulo diz aqui: as minhas instruções são com base nessa palavra. Sabe, você precisa ter consciência daquilo que Deus quer de você, daquilo que Deus já disse a seu respeito por meio das profecias que foram liberadas, irmãos. A Bíblia diz para nós, lá em Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra e ela era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e de repente Deus diz: haja luz e houve luz. Sabe, irmãos, Salmo 33, 6 vai dizer o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército que habita neles. A palavra de Deus, ela foi a matéria-prima criadora de tudo que vemos. A palavra de Deus, ela é poderosa por si só. Uma vez que a gente aplica a fé a essa palavra, isso se torna algo extraordinário.
porque Deus é poderoso e uma vez que Ele fala, as coisas acontecem. Quando a gente crê na voz desse Deus que fala e as coisas acontecem, nós vivemos coisas sobrenaturais, sabe? A Bíblia vai dizer para nós que é impossível agradar a Deus sem fé. Por isso é importante que a gente se apegue às palavras que Ele já liberou a nosso respeito. Eu queria ler para vocês também um texto de Hebreus que diz o seguinte: quando Deus fez a promessa a Abraão, Hebreus 6, versículo 13, visto que ele não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei o seu descendente. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, Ele confirmou com juramento, colocando a sua própria palavra como selo. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que corremos para o refúgio tenhamos esse forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança. Qual esperança? A palavra que Deus liberou como âncora para a nossa alma, firme e segura. Irmãos, a palavra de Deus é uma âncora para a nossa alma. É ela que nos segura nos dias difíceis. Nós precisamos aprender a manter os nossos olhos e o nosso coração fixos nessa palavra. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, seu sucessor. As minhas instruções para você são com base naquilo que você já recebeu. Vamos lá, se lembre daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. É tempo de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe, a segunda coisa que Paulo fala aqui para Timóteo, essas palavras que você recebeu, elas vão te ajudar a lutar um bom combate. Irmãos, quanto mais você se apropria da palavra de Deus, mais forte você fica. A gente pode observar em Mateus 4 que o próprio Jesus, após ser batizado por João Batista no rio, ele é levado pelo Espírito ao deserto e ali ele é tentado pelo próprio diabo por 40 dias. Sabe, eu vou até ler alguns trechos aqui onde Satanás se apresenta a ele no momento de fragilidade e ele diz: se você é o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem em pães. E a resposta de Jesus: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás continua ali: se você é o Filho de Deus, se jogue daqui para baixo desse precipício. Dá ordem aos teus anjos. E aí Jesus responde novamente: está escrito, não põe o Senhor teu Deus à prova. E Satanás continua ali tentando a Jesus, dizendo que daria todos os reinos se ele prostrado o adorasse. E Jesus mais uma vez responde: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor teu Deus e somente a ele preste culto. Sabe, irmãos, o próprio Jesus, ele ensina com o seu exemplo que nós vencemos o diabo, nós vencemos as circunstâncias difíceis com a palavra. É com a palavra que nós permanecemos firmes. Jesus venceu Satanás com a palavra. Paulo vai instruir a igreja de Éfeso, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus para nós. E ali a gente vai ver ele dizendo o seguinte: cinja os seus lombos com a verdade, cinja-se da couraça da justiça, tenha os seus pés calçados com a preparação do evangelho, segure sempre o escudo da fé, com a qual você poderá se apegar contra os dardos inflamados do maligno. Use o capacete da salvação. E por fim ele diz: use também a espada do Espírito, que é a palavra. Se nós formos observar, todos os outros itens da armadura de Deus são itens de defesa. O único item que ele coloca aqui como item de ataque é a palavra de Deus. Sabe, um exército que apenas se defende não tem como ganhar. Nós precisamos de armas de defesa e nós precisamos de armas de ataque. E a nossa arma de ataque contra o inimigo da nossa alma e contra as circunstâncias do nosso dia a dia é a palavra de Deus. É ela que nos prepara, é ela que nos capacita. Sabe, outro exemplo clássico é o exemplo de Josué,
um jovem que foi ser sucessor de Moisés, um dos líderes mais notáveis da Bíblia. Deus vira para ele em Josué no capítulo 1, versículo 6 a 8, dizendo: seja forte e corajoso. Essa palavra é muito conhecida, porque você fará esse povo herdar a terra que jurei aos pais. E olha o que ele continua dizendo: tão somente seja forte e corajoso para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito na lei que eu dei a meu servo Moisés. Ele precisava de força e de coragem, sim, mas ele precisava de força e de coragem para cumprir aquilo que já estava escrito e ordenado por meio de Moisés. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não cesse de falar desse livro, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, além de nos direcionar, além de nos fortalecer, além de nos amparar, ela também nos prospera. A palavra de Deus, ela nos garante que seremos bem-sucedidos se a gente for obediente às direções que Deus nos trouxe. Sabe, o Senhor que fez os céus e a terra escreveu a nossa vida no seu livro, uma vez que Ele revela coisas para nós, não seria no mínimo insano a gente não obedecer, uma vez que os pensamentos dele são maiores e melhores que os nossos, uma vez que ele conhece o princípio e o fim, pois ele é o alfa e o ômega, sabe? Nós precisamos muito nos atentar para aquilo que está escrito, nós precisamos muito lembrar daquilo que já foi dito a nosso respeito. Essa palavra vai fazer com que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Essa palavra vai fazer com que a gente seja bem-sucedido. Essa palavra vai fazer com que a gente prospere. Sabe, irmãos, a prosperidade em Deus, ela não é meramente monetária. A prosperidade em Deus, ela é muito mais ampla. A nossa mente é limitada quando a gente pensa em prosperidade. Claro que o Senhor pode abrir as portas dos céus e fazer a gente prosperar financeiramente, mas muito mais do que isso, é você ser rico de saúde, é você ser rico de amigos, é você conseguir deitar sua cabeça no travesseiro e dormir bem e trabalhar bem, tendo uma consciência limpa diante de Deus, uma consciência limpa diante dos homens, sabendo que aquilo que você está fazendo é fruto de uma direção que vem do alto. E ela vai dar sustentação para sua família, ela vai ser uma plataforma segura para os seus filhos. Esse é um caminho seguro para ser trilhado pelas pessoas que acompanham você, sabe? Isso é muito mais precioso do que qualquer outra coisa, irmãos. Paulo continua instruindo a Timóteo o seguinte: as minhas instruções são com base na palavra profética a teu respeito. Essa palavra vai te ajudar a lutar um bom combate. E o terceiro item, apegue-se à fé. Sabe, irmãos, não faz o menor sentido você ler muitas coisas de Deus, você ouvir ministrações e histórias a respeito de Deus e você não exercitar a sua fé. Eu já disse, é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11:6 vai dizer isso. É impossível agradar a Deus sem fé. Você já parou para pensar nisso? Por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você cometa bons atos, por mais que você tenha boas intenções, sem fé é impossível agradar a Deus, porque o nosso mérito, as nossas boas ações, as nossas obras diante de Deus, elas são trapo, irmãos. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que sonda corações, Ele conhece as motivações por trás de cada um dos nossos atos e Ele sabe se a gente está fazendo aquilo por fé e amor ou não, entende? É muito mais complexo. Romanos 10, versículo 16 ao 18 vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé e é impossível desenvolver fé sem ouvir a palavra de Deus. As duas coisas, elas estão conectadas, sabe? Jesus, em certo momento, conversando com os discípulos, também em Lucas 17, passa ali uma circunstância muito interessante. Jesus diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe.
Então os apóstolos disseram: Senhor, aumente a nossa fé. Os apóstolos pediram ao Senhor para que Ele aumentasse a fé deles, uma vez que era muito difícil acreditar nas pessoas, acreditar numa circunstância como essa, a pessoa errar contra você 7 vezes num dia e ela vir dizendo que estava arrependida e você acreditar naquilo ali. Então a fé, ela abrange coisas simples do nosso cotidiano e ela abrange coisas complexas também da nossa vida, como a cura de uma enfermidade, como uma causa na justiça, como uma circunstância que foge totalmente à capacidade do homem. A fé, ela abraça a nossa vida como um todo, irmãos, como um todo. E os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé, porque é tão difícil. Então, irmãos, uma outra coisa que fala aqui sobre fé, e isso mexeu demais comigo, é o seguinte: Paulo também, dizendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra de Deus se propague e ela seja glorificada, assim como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Sabe, irmãos, exercício de fé é um desafio. Precisamos ouvir a palavra de Deus para ter fé, e à medida que ouvimos a palavra, precisamos pedir a Deus que nos dê essa fé. A Bíblia acaba de dizer que a fé não é de todos, e uma vez que a fé não é de todos, Paulo pede: orem por nós, porque nós seremos alvos de pessoas perversas e más. A Bíblia nos diz sobre isso. Então nós precisamos de fé, irmãos, mais do que nunca. Por mais que a gente tente acreditar na bondade das pessoas, por mais que a gente ache difícil que alguém possa tramar contra nós, Paulo está dizendo aqui que nós seremos alvos de pessoas perversas e más, uma vez que a fé, ela não vai ser de todos, embora Jesus tenha morrido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por fim, eu queria deixar o 4º item que Paulo aconselhou a Timóteo: guarde a palavra que foi liberada, isso vai te fazer manter um bom combate, apegue-se à fé e, por fim, mantenha uma consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé deles naufragou. Irmãos, esse é um ponto muito importante. Rejeitar a consciência fez com que homens naufragaram na fé. E o que é uma consciência limpa? A consciência limpa é fruto de uma paz interior, é fruto de uma vida íntegra, é fruto de honestidade, é fruto de respeito, é fruto de uma vida que não tem do que se envergonhar, é fruto de uma vida semelhante à de Daniel, de José, onde pessoas buscavam coisas para usar contra eles e não encontravam, porque eles eram pessoas retas. Sabe, irmãos, Himeneu, que é citado logo no versículo seguinte, Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Paulo diz que os entregou a Satanás. Diz aqui que Himeneu é um exemplo de alguém que se perdeu e começou a disseminar um falso ensino, pervertendo a fé dos irmãos. Isso está lá em 2 Timóteo 2. O castigo para esses é a excomunhão, é a exclusão do corpo, é a exclusão da igreja, é o afastamento, é a perda da proteção de Deus. Essa pessoa, ela fica totalmente vulnerável aos ataques do inimigo. Você pode também conferir isso lá em 1 Coríntios 5. Sabe, uma pessoa que se desvia da fé e ela começa a desviar outras pessoas por meio de falsos ensinos, é algo muito sério, é algo muito triste. Deus reprova isso tremendamente. Nós não podemos compactuar com isso. E como a gente se protege? Mantendo uma consciência limpa. O que é manter uma consciência limpa, Márcio? Manter uma consciência limpa, irmãos, é você não se condenar diante de Deus nas coisas que você faz e pensa. Como assim? Quero ler 2 textos para a gente terminar. Salmo 24, 3 até o 5. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com intenções de enganar. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem vai poder habitar no monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ok? Salmo 4.
Romanos 14 é um texto também onde Paulo discute aqui sobre atitudes que deveriam ser apropriadas entre cristãos. Por quê? Isso aqui fala de áreas do comportamento humano onde as coisas certo e errado não estão bem definidas aqui na Bíblia. Romanos 14 fala de áreas do comportamento humano, de questões moralmente neutras, questões onde a gente não consegue falar, olha, isso é pecado, não faça isso por causa disso, questões moralmente neutras. Depois você lê com calma Romanos 14, sabe? E aqui Paulo está dizendo o seguinte: não julgue alguém simplesmente porque ela faz algo que você não concorda. Afinal de contas, Deus é quem recebe tanto o fraco como o forte. Outra coisa que Romanos 14 vai dizer para nós é o seguinte: é possível discordarmos em alguns aspectos e mantermos uma consciência limpa diante de Deus. Você sabia? E por fim, cada indivíduo é responsável por si diante de Deus. Todos nós vamos prestar contas no seu tribunal. Então é possível que a gente discorde em algumas questões que são moralmente neutras na palavra e consigamos manter uma consciência limpa diante de Deus. Eu quero ler um trecho dessa passagem de Romanos 14, a partir do versículo 13, que diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor de que nada é impuro em si, a não ser para aquele que pensa que aquilo é impuro. Para esse, isso é impuro. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, e aqui eu vou usar outros exemplos, se o seu irmão ficar triste por causa daquilo que você come, daquilo que você veste, daquilo que você ouve, daquilo que você bebe, você já não anda mais segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, daquilo que você veste, daquilo que você bebe, daquilo que você ouve. Aquele por quem Cristo morreu, não faça perecer aquele por quem Cristo morreu por causa do seu estilo de vida. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito, irmão. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e para a edificação mútua. Se aquilo que você tem feito não promove paz, se aquilo que você tem feito não promove edificação mútua, se aquilo que você tem feito, se o estilo de vida que você tem escolhido diante de Deus é mais motivo de questionamento, é mais motivo de dúvida, é mais motivo de embate, você não tem vivido uma vida agradável diante de Deus. Sabe, a Bíblia diz aqui, continua: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Não é bom que alguém faça algo que promova escândalo. É bom não comer carne, é bom não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que um irmão possa tropeçar. Então, se você tem feito coisas que fazem o seu irmão tropeçar, você está em desacordo com a palavra de Deus. A fé que você tem, guarde-a para você diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado. Pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então aqui o Senhor, ele diz: olha, você que é maduro, você que não se condena nas coisas que você acredita, nas coisas que você faz por amor a Deus, beleza, evite fazer essas coisas com os irmãos que não têm o mesmo pensamento que o seu. Seja maduro e não persuada as pessoas a fazer as coisas conforme você faz, se isso é um motivo de dúvida para ela, de insegurança para ela. Deus recebe o forte e o fraco. Deus ele espera o tempo da nossa maturidade. Medite sobre Romanos 14 e veja se o seu estilo de vida ele tem sido um estilo de vida que promove paz naquilo que vem para edificação mútua. Sabe, irmão, não vale a pena a gente viver um evangelho onde a gente mais dá motivo para situações de atrito
do que para situações de edificação. Você entende o que eu estou falando, né? Eu quero terminar essa palavra te motivando ao seguinte: se sacrifique por Jesus, sonhe os sonhos de Deus, ainda que isso pareça loucura, sabe? Ame servir, mas só sirva depois de descobrir o amor. Ame servir, não sirva para ser amado. Não é o seu serviço que faz Deus te amar mais. Não é o seu serviço que te torna aceito na igreja. Cristo te amou antes mesmo de você conhecê-lo. Entende? Ame servir, mas não faça isso por uma necessidade. Fique cansado, mas nunca desanimado. Entende? Não deixe a dúvida ou a dor ser a sua bússola. Que a sua bússola seja a palavra de Deus. E por fim, entenda que se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu espero que essa palavra encontre morada no seu coração e ela te alimente para que você continue caminhando firme naquilo que Deus te fez para ser e colocou sobre as suas mãos para fazer nessa geração. Sabe? A minha oração é para que você seja alguém relevante, alguém que construa história, alguém que seja autêntico, alguém que não seja refém do medo nem da aceitação, alguém que conhece a palavra de Deus e se apega a ela, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir até o fim aquilo que ele disse a nosso respeito. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento. Eu quero abençoar essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, te pedir que ela caia numa terra fértil, uma terra preparada para receber essas instruções, que os meus irmãos sejam relembrados de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida deles, que eles possam se apegar à fé, que eles tenham força para manter um bom combate, que eles tenham uma consciência limpa diante de Ti, Senhor, porque é isso que não nos permite naufragar. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, porque o Senhor tem preparado para nós uma morada. Muito obrigado, porque as Tuas promessas elas são reais na nossa vida e o Senhor nos convida a crer. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós oramos pela nossa cidade, nós Te entregamos a nossa vida, assim gratos. Em nome de Jesus. Amém.